Daí, pessoal, beleza? Hoje é dia de ceia. E tá com o pessoal. É muito legal que tá todo mundo já mais próximo uns dos outros e a gente consegue fazer isso daí. Espero que você esteja visitando alguém, se sinta à vontade para isso daí, né? Tipo, e cristianismo ele envolve esse negócio de comunhão, né? A gente não consegue fugir disso, não tem jeito. E foi a última coisa que Jesus fez com os discípulos dele, foi tipo marcar uma festa antes dele morrer. É esquisito, né? Mas naquilo lá, tipo, ele já estava repaginando uma festa que eles faziam, uma celebração que eles faziam há milênios, que era a ceia de Páscoa, né? Tipo, ele pegou aquele sangue, o vinho que eles tomavam na época lá, era simbolizando o sangue de cordeiro que eles passavam no umbral das portas no Egito, que daí o anjo da morte matou os primogênitos de todo mundo no Egito, menos e quem tinha aquele sangue na porta. Que é bizarro se você parar pra ver o contexto daquilo ali. Tipo, passar sangue em cima da porta tinha uma macumba pesada, assim, né, cara? Tipo, parece que matou na encruzilhada o bicho pra passar o sangue na porta. E é engraçado que todas essas coisas que assustam a gente, esses rituais macabros, tipo, eles estão presentes no passado na igreja, no passado da Bíblia. E na verdade, quem faz isso, tipo, às vezes a gente pode pensar, tá completamente fora da Bíblia. Cara, tipo, na Bíblia, a gente celebra até Davi que decapitou um gigante. Tipo, só porque ele era um gigante, mas se a gente visse na TV ele decapitando. Na verdade, o que acontece? Tem povos que ainda vivem naquele tempo. E a gente foi aprendendo que o Novo Testamento ele interpreta o Velho Testamento, mas o Velho Testamento ele não interpreta o Novo. Ele é só uma sombra do Novo, ele fala do que vai acontecer. Então, muitas dessas coisas que a gente se assusta, que a gente vê religiões fazendo, elas estão fazendo aquilo que estava na Bíblia, só que antes de Cristo. Então, o que ele faz? Ele pega, antes dele morrer, antes da nova aliança se consumar, ele pega aquele antigo ritual dos caras e remodela. Ele pega aquele sangue que era o sangue daquele cordeiro e fala, agora esse é o sangue desse cordeiro. Então pode pegar aqui o suco de uva ou vinho, não sei o que cada um escolheu no seu copo aí, ou na sua casa também. Não esquece de pegar, espero que você tenha conseguido pegar para cear junto com a gente. Porque isso daqui é um memorial, isso aqui é o que a gente faz para lembrar que ele morreu pela gente. Então ele pegou daquele pão, que era aquele pão tipo sírio, né? Não era tipo esse aqui, era o pãozinho rápido que eles faziam, não dava tempo de fermentar. E foi isso porque eles precisavam vazar do Egito rápido, assim, que senão, né, cara, tipo, tava morrendo o filho de todo mundo. Imagina, os caras chegam lá, tipo, os caras que estavam passando sangue em cima da porta, chega lá, os outros falam, esses macumbeiros que vieram ali, de repente morreu o filho de todo mundo, fez macumbaria pra morrer meu filho, vou embora daqui. Cara, é tanta semelhança com o que a gente vê como bruxaria que é assustador. Por isso Jesus ressignificou todas essas coisas. Então, no Novo Testamento, ele reinterpretou o Velho Testamento. E tudo aquilo que tinha se passado antes se fez novo. Ele falou, esse pão, que era o pão diminuto que eles faziam, que era o pão ázimo, ele falou, isso aqui agora representa o meu corpo, que é dado por vocês. Então, ele pegou aquele pão e... comeu, lógico que eles deviam fazer uma refeição, né? Não era o quadradinho de pão. E se olhar bem, aquilo lá era tipo uma pizza, né? Por isso que crente gosta de pizza. Tipo, era aquele pão chato, eles estavam comendo aquilo lá e dele pegou aquele vinho que simbolizava o sangue do cordeiro na porta, no umbral das portas no Egito, e falou, esse é o meu sangue. E da mesma maneira, tipo... é uma lembrança do sangue que evitou que as crianças morressem, os filhos morressem. Então, dentro da nova simbologia onde nós somos filhos de Deus, Jesus ele ainda era o único filho de Deus. Quando ele morreu, ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele é o
Primogênito, pare. Então ele era o primogênito. Depois que ele morreu, ele passou a ser o primeiro. Então os filhos de Deus não morreriam por causa do sangue dele. Ele ressignificou. Então, né? E quando a gente explica isso, é importante que a gente absorva essas palavras do que ele disse. Porque são as palavras dele que constroem quem a gente é. Então, quando a gente reconhece isso, a gente ora, entrega para ele esse reconhecimento que a gente tem das coisas que ele fez. Senhor Jesus, nós agradecemos a tua vida, o teu sacrifício, a tua vitória. E a gente quer cada vez mais crescer em fé. Porque a tua salvação você derramou sobre toda a humanidade. Mas é a minha fé que transforma essa graça em salvação real para ser vivida. Obrigado porque você não foi um conto de fadas. Obrigado porque você não foi um criador de uma nova religião. Obrigado porque você é a nossa religação com o Pai. Você é a palavra, você é o livro que a gente quer ler, que a gente quer interpretar. E se você vive no meu irmão hoje, Jesus, é o meu irmão que eu quero ler. É ele que me traz as palavras de vida junto disso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então a Bíblia diz que o justo, aquele que foi justificado, ele vive pela fé. Né? Só que existe um problema sério, que é o que é fé. Né? Tipo, existe uma fé cultural, uma fé social, que é aquele negócio de dar o passo de fé, de você arriscar pela fé. Que na linguagem otimista, né, do otimismo, tipo, isso pode significar qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser o que era da fé. Mas Hebreus 11 deixa claro para nós que fé ele é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. É a certeza daquilo que eu espero, da minha esperança, e a prova daquilo que eu não enxergo. Como é que a fé vem? Como é que a gente absorve fé? Pelo ouvir, né? Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É engraçado que essa fé mundana, ela é um resultado de se enxergar coisas. Então, quando alguém vai numa cerimônia, vai em alguma coisa assim, ele enxerga coisas acontecendo, enxerga um milagre, enxerga alguma coisa assim, e ele passa a acreditar porque ele viu aquilo. Na Bíblia, isso mostra de um jeito completamente ao contrário, porque para quem já tem Jesus e para quem já tem o Espírito Santo, ela não fala que a gente seguiria os sinais, ela fala que os sinais seguiriam ao que crê. O que crê tem o sinal seguindo ele. Então, todos os milagres e qualquer outra coisa que a gente vive são resultado da fé e não a origem da fé. Quando a gente volta para o deserto, depois da ceia do deserto, do êxodo, do Egito, aquela geração foi sem dúvida a geração que mais viu milagre acontecer. Eles saíram, abriu o Mar Vermelho, eles viram Deus falando, eles viram o fogo descendo do céu, eles viram nuvem andando atrás deles, eles viam sair comida do chão todo dia. Todos os dias da vida deles, eles viram coisas incríveis acontecendo. Só que a Bíblia mostra que eles morreram em incredulidade. Não transformou nada, né? Então, nada do que eles viram transformou. Porque essa fé que vem para nós, ela vem pelo ouvir, não é pelo enxergar. Então, as coisas que eu vejo, eu não vi aquilo, eu não senti
que Deus estava acontecendo ali, não sentia essa manifestação. Não, isso é completamente fora de toda a origem da fé que a Bíblia fala para a gente. Paulo ensina que existem 3 fundamentos principais no capítulo do amor. O capítulo do amor, qual que é? 1 Coríntios 13. Né? Que o amor, ele é... Qual que é a primeira característica do amor? Ele é paciente. Sim. Essa é a primeira característica, não é a segunda, nem a terceira, nem a quarta. É engraçado que, às vezes, a gente pensa, nossa, olha que bonito, ele fez uma poesia. Não, na verdade, ele estava escrevendo para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade muito rica. E os caras faziam muita festa, os caras tinham... Pensa em Corinto como Las Vegas daquela época. Essa que é Corinto. Cara, tipo... E daí os caras estavam reclamando. Ele era pastor à distância da igreja, ele era apóstolo, estava cuidando de longe. Cara, tinha um cara que estava pegando a madrasta, velho. Cara, tipo, foram fofocar pra ele. Você que é pastor dessa igreja? Às vezes ele falou, não conheço. Não, cara, daí, tipo, ele pega, ele admoesta essa igreja escrevendo esse capítulo de Coríntios, falando o que é o amor, como que o amor funciona. Ele fala que o amor, ele é paciente, ele é bom, ele não sente inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses. Cara, essas coisas são pesadas aqui. Ele não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, e o amor nunca morre. Profecias e línguas cessarão, ciência passará, mas o amor nunca morre. Você consegue enxergar que quando a gente vai se transformando em amor, é a origem da nossa vida eterna? A vida eterna é porque a gente se transformou em amor e o amor nunca morre. Então, quando se fala sobre fé, esperança e amor, esperança é uma coisa que a gente tem em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Ao futuro, né? Ao passado, quando a esperança está no passado, é arrependimento. E a esperança, ela vive sempre no futuro. A esperança é o depois. Amor é uma coisa que você consegue ter no futuro, no passado. Não, amor, ele é presente. Ele é estado. Ele é quem eu sou. E a fé, onde é que fica nisso daí? A fé, ela é o agora e o depois. A fé é o que move o agora para o depois. Tipo, eu tenho fé agora e ela é a certeza daquilo que eu espero. E a convicção daquilo que eu não vejo. O que eu não vejo é agora, o que eu espero é depois. Então, amor, fé, esperança. Mas ele diz que a fé e a esperança vão passar e o amor é eterno. Isso é eternidade. A eternidade não tem tempo. A eternidade não tem futuro, não tem passado. Ela é. Deus é. Deus não era e nem... Né? Quem era, é e vai voltar é Jesus. Deus é. Então, quando a gente vê a salvação, ela é pela graça de Jesus, porém ela é mediante a fé. É uma fé que a gente ouve. Uma fé que eu recebo ouvindo dessa palavra de Deus. Então, quando a gente está vivendo pelo que eu enxergo, não, o que eu enxergo, a vista da gente, ela engana. A vista engana. O que realmente transforma a gente é aquilo que a gente ouve. E não é por menos que a salvação em Romanos 12:2, ela vem pela renovação da nossa mente, para que a gente possa enxergar as coisas do jeito certo. Então, o que a gente vê é o resultado daquilo que a gente ouve. Não é o contrário, não é o que eu vejo que é o resultado do que eu penso. O que eu enxergo, não é enganação. A vista engana. A audição é real. Porque no princípio era a imagem? Não, no princípio era a palavra. No princípio não era a imagem. No princípio era a palavra. E então a palavra criou aquilo que se enxerga.
E o que se enxerga foi feito a partir do que não se vê. Então Deus, tudo que ele fala é aquilo que produz fé. E uma das coisas mais difíceis da fé, que é o que eu quero encostar agora, 2 fios desencapados, é sobre ouvir Deus. A gente sempre fez cursos sobre ouvir Deus, a gente tem várias coisas fantásticas do Korn, do Conrad, que é o marido da Gisá, várias lições profundíssimas, que a gente fez vários workshops sobre 4 personalidades proféticas, como é que eu enxergo, como é que eu ouço, como é que eu vejo. Só que hoje eu queria ir para muito, muito mais simples do que isso daí. Sobre essa fé que ela vem de ouvir, que ela vem do rema, que ela vem do logos, que ela vem de Jesus, e só Jesus. Mas como que eu vou ouvir a palavra de Deus? Como é que essa fé vem e me constrói de dentro para fora? A única maneira que a gente tem é ouvindo o Espírito Santo. Eu fico pensando quando os discípulos estavam ouvindo Jesus. Eu queria ler aqui um pouquinho de Atos 1. Atos 1, ele é a construção, o início da construção da igreja mesmo, né? Ele começa depois do Evangelho, depois de Jesus morrer e ressuscitar. E eu vou ler até na versão A Mensagem, que é a minha preferida. Então aqui, quando Lucas, que era o historiador, ele era o médico, o escritor, o que fazia as coisas, né? Ele fez pesquisa e foi escrevendo, né? Tipo, como literatura. Ele fala aqui que antes de Jesus subir para o céu, ele ficou com eles 40 dias. E às vezes eu fico muito chateado de ver que ele não escreveu nada sobre esses 40 dias na Bíblia. Ele só fala que ele ficou 40 dias ensinando sobre as coisas do reino. Cara, tipo, eu acho que o workshop de verdade de Jesus estava nesses 40 dias. E, bem sinceramente, não fala nada aqui. Mas é engraçado que eles vão chegando ali, tipo, ele fala aqui no versículo 4, 5, que Jesus fala que é para esperar pelo Pai, pelo que o Pai prometeu, a promessa que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso acontecerá logo. Isso aqui ele falou antes dele subir. Então, assim como a gente tem fé, esperança e amor, a gente tem Pai, Filho e Espírito Santo, que são uma pessoa só. Então, na última vez que eles se reuniam, eles perguntaram, Mestre, o Senhor vai restaurar o reino de Israel agora? Chegou o momento? Tipo, os caras ainda estavam achando que ele era um líder político. Até esse... Cara, tipo, Jesus tipo, ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias falando com eles sobre o reino de Deus. Tipo, aqueles eram os primeiros plantadores de igreja. Ele fez, tipo... Era liderança real. Aqui dá a impressão de que, tipo, mesmo depois daquilo tudo, os caras não entenderam nada. E não tinham mesmo. E eu não posso julgar eles, que quem sabe eu estaria no mesmo barco. Tipo, eles estavam se ouvindo um ao outro. Jesus respondeu, vocês não têm que descobrir a hora, determinar o tempo, a responsabilidade do Pai. Vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Jesus foi levado, ele subiu. Eu fico pensando, tipo, nos caras, eles ficaram... Ué? Tipo, cara, tá, ele falou que ele ia subir, o cara tá subindo mesmo, e o que eu vou fazer agora? Tipo, agora tá com a gente? Sim, agora tá com a gente. E o que a gente vai fazer? Cara, é engraçado que ele prometeu que eles iam receber o Espírito Santo. E a gente tá lendo Atos 1, e isso acontece em Atos 2, né? Em Atos 2, eles já vão lá para a sala alta, para o andar de cima, onde eles recebem como línguas de fogo o Espírito Santo. E nesse intervalozinho, que eles estavam ali
com os discípulos, e lógico que Judas não estava ali, né? Judas tinha morrido. Ele se matou. Mas daí, tipo, tem que colocar outro no lugar. Então eles foram lá, oraram, pedindo para Deus que indicasse quem que ele ia fazer, porque normalmente é isso que a gente acha que é escutar Deus. A gente pede, Deus, fale comigo. Eu quero ouvir. Fale, eu vi tua voz. Tipo, a gente chega na igreja, tá andando com gente meio esquisita. E de repente alguém fala, não, porque Deus falou para eu usar essa roupa hoje. E daí Deus guardou um lugar no estacionamento para mim. Cara, eu cansei de ter experiência do estacionamento. Carol sabe. Inúmeras vezes. Mas eu sei que são pessoas esquisitas que falam isso. Tipo, como se isso fosse um carimbo de que Deus favorece mais ele do que eu, porque ele é mais espiritual do que eu. Mas foi exatamente isso que eles fizeram nesse momento. Eles pediram para Deus e fizeram um sorteio. Jogaram tarô, né? Jogaram pedras ali para ver quem que era o sorteado. E daí entrou Matias. Matias foi o discípulo que entrou naquele lugar. Mas é engraçado que logo depois está na festa do Pentecoste e o Espírito Santo se espalhou sobre eles como línguas de fogo. Eles começaram a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito agia. É engraçado que isso foi a última coisa que eles fizeram antes do Espírito descer. Então, entre Jesus subir e o Espírito descer, eles fizeram um joguinho de runas ali para decidir quem que ia ser. Então, tipo, tudo aquilo que a gente acha esquisito e errado, eles fizeram porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Se eles tivessem o Espírito Santo, eles poderiam ouvir de Deus quem que era o próximo discípulo. Mas como o Espírito Santo ainda não tinha descido, você está falando dos 11 caras que andaram 3 anos com Jesus em pessoa. Então, a partir daquilo, tipo, de uma hora para outra, um monte de cara completamente perdido, achando que Jesus ia dar um golpe de Estado. Aí 5 de Jesus, né? E eles recebem o Espírito Santo e depois eles saem pregando em outras línguas, se converte 3.000 pessoas, se converte 5.000 pessoas. E aqueles cara sonso que não tinha entendido até agora, andando 3 anos com Jesus, ouvindo Jesus falar, eles não tinham entendido tudo. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles viraram o conselho Jedi da época. Instantaneamente, de uma hora para outra. De uma hora para outra. Por quê? Cara, meu Deus, como eu viajo vendo isso aqui. Porque essa promessa ela tinha sido escrita no Evangelho de João. Cara, eu amo quando eu leio João, porque João era um cara que realmente ouvia Jesus. Porque para ouvir você precisa de um relacionamento de intimidade. E, na verdade, o grande motivo para que Deus quer que a gente ouça Ele é porque Ele quer gerar a personalidade de Cristo em nós. Então, Ele quer gerar essa personalidade de Cristo em nós. E o grande motivo do qual Deus quer se relacionar com a gente é para maturidade. Eu volto e meia ouço isso daí como maturidade espiritual. Cara, você não precisa colocar a palavra espiritual. É maturidade mesmo. É maturidade mesmo. Eu amo minha filha de 5 anos fazendo as coisinhas dela, mas eu vou ficar muito preocupado se ela tiver 15 anos fazendo as mesmas coisas. Eu vou ficar muito preocupado. Tipo, vai ter que ir no neurologista, vai ter que rever o jeito que eu estou criando a criança. Né? Tipo, eu tenho expectativa do crescimento e da maturidade dela, e com certeza é isso que Deus quer da gente. Por isso que Ele plantou no meu coração a experiência de ser pai de uma criança, para entender como que o pai me enxerga. E daí eu começo a ver, tipo, isso está na Bíblia? Eu falando com a Martina? Não. Mas não é Deus falando? Sim. É claro que é Deus falando. Tem Bíblia nesse meio? Tem o conhecimento da Bíblia. Mas a gente vai chegar lá aos pouquinhos. Jesus ele já tinha prometido lá em João 16, e João ele era tão íntimo de Jesus que ele se refere, eu acho que 5 vezes, se eu não me engano, no evangelho dele, como o discípulo amado.
Só que não são outras pessoas que falam sobre João, que ele era o discípulo amado. É ele que fala sobre ele mesmo. É engraçado que ele até narra, quando Jesus vai ressuscitar, que não, eles começaram a correr em direção ao túmulo, só que de repente o discípulo amado correu mais que os outros. Cara, tipo, ele estava falando dele mesmo, assim. Não eram outros que falavam, era ele que entendeu a identidade dele, que era discípulo amado. E essa identidade que eu tenho que entender em mim mesmo, eu vou entender ela no relacionamento de intimidade com Jesus. Por isso que o evangelho de João, ele é o mais íntimo, ele é o mais artístico, ele é o que mais mexe normalmente com as pessoas dentro dos 4. Porque ele fala a partir de um nível de transparência de quem Jesus era. Tem vários momentos na Bíblia que eram momentos de intimidade que, quando Jesus estava com menos pessoas, João sempre estava envolvido. Então ele narra que Jesus fala assim, eles perguntam, para onde que o Senhor vai? Ele fala, então permitam-me repetir essa verdade. É melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o amigo não virá. Mas se eu for, poderei enviá-lo a vocês. Quando ele vier, denunciará o erro do mundo mau quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Mostrará que a recusa em crer em mim é o pecado básico deles. Que a justiça vem do alto, onde eu estou com o Pai, fora da visão e do controle deles. Que o julgamento acontece quando o governante desse mundo mau é levado a juízo e condenado. Ainda tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar tudo agora. Quando, porém, o amigo chegar, o Espírito da verdade, ele irá tomá-los pela mão e guiá-los a toda a verdade. Ele não chamará atenção para si, mas para o que tenho prestes a acontecer e para tudo o que tenho dito e feito, ele me honrará. Vai receber de mim e entregar a vocês. Tudo que o Pai tem é meu também, por isso eu disse, ele recebe de mim e entrega a vocês. Qualquer dia desses, vocês não me verão mais, então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez. Cara, uma das coisas lindas de quando você vê Jesus falando é que ele não tem a mínima preocupação que quem ouve entenda o que ele está dizendo. Quando ele fala com palavras, ele fala de uma maneira que, se você não misturar fé, você não entende nada. Ele fala por parábolas, porque se ele for muito objetivo, a gente coloca aquilo dentro de uma interpretação muito fechada. E uma coisa que eu amo do Jordan Peterson, que é um autor fantástico, maluco e que deve ser lido até com cuidado, ele fala muito sobre mapa mental e a maneira que a gente recebeu a cultura, os elementos culturais que a gente tem para interpretar. Então, às vezes a minha filha pode interpretar diversas coisas a partir do conhecimento de mundo que ela tem. Dependendo da maneira que ensinar ela a orar, ela vai achar que Deus é o Papai Noel. Por que o Papai Noel é inferior a Deus? Porque o Papai Noel, ele simplesmente entrega o que você pediu. Ele te dá o que você quer, não o que você precisa. O papel de Deus não é dar o que você quer. O papel de Deus é dar o que você precisa e que você não sabe. Adão sabia que ele precisava de uma mulher? Não. Ele estava no paraíso. Ele estava com tudo perfeito. Se encontrava com Deus todo dia. Não tinha do que reclamar. Estava tudo bom. Deus que enxergou que ele precisava. É igual salvação, quando você vai falar de salvação para alguém que não conhece Jesus. Ele não tem nem noção que ele precisa daquilo. Só que a partir do momento que ele encontra aquilo, ele fala, cara, tudo o que eu pensei estava errado. Tudo o que eu pensei estava errado. Ele não sabia, porque não é o Papai Noel. O Papai Noel é muito limitado, mas eu posso colocar, às vezes, isso na cabeça de uma criança, na cabeça da minha filha, e ela vai entender a partir desse mapa mental. O que ele coloca aqui não é simplesmente uma mudança de caráter. É muito mais profundo do que isso. Ele fala que esse amigo virá. Esse amigo quem que é? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o amor de Deus. E depois eu entendi racionalmente qual que foi o mecanismo disso aí que aconteceu. Como é que o Espírito Santo chegou até nós? Ele chegou até nós porque um dia Jesus foi batizado por João Batista.
E ali ele, sem nenhum pecado, ele assumiu o pecado de toda a humanidade. E Deus, vendo que aquilo estava concretizado, o Espírito Santo desceu como uma pomba e o Espírito Santo se apossou de Jesus. Se apossou. E a partir daquele momento ele estava exercendo a justiça de Deus. Ele se tornou pecado num processo de que aquele Espírito que estava habitando nele viesse a habitar em nós. Então, a justiça que ele causou sobre a terra naqueles 3 anos, curando pessoas, libertando pessoas, ressuscitando pessoas, era a ação de justiça do Espírito Santo. Então, ele recebeu o Espírito e ele precisava sair, porque Jesus falava por parábolas. Jesus precisava de palavras para se comunicar com eles. Então, é melhor que ele saísse, melhor que ele fosse. Eu sei que os caras estavam ali, eles estavam tentando absorver de Jesus e eles não conseguiam absorver nada. Eles não absorviam. Eles não tinham entendido até Jesus ir embora. Quando ele estava saindo, ele falou, não, mas e o reino de Israel, como é que fica? Eu vi um cara que viaja muito na maionese falando, pô, tá bom, você tá voando, o que você vai fazer? Você vai sobrevoar agora, vai bombardear Roma, você vai bombardear Jerusalém, e daí a gente vai invadir, vai tomar, vamos ser os governadores das províncias. Tipo, os caras ainda estavam entendendo isso, eles achavam que era sobre o reino de Israel e não sobre o reino de Deus. Jesus tinha que explicar para eles que não, cara, tipo, a tua cidadania não é desse mundo. Você é cidadão de um outro reino, de um reino que vai vir, que vai descer do céu. A gente vai descrever isso hoje com o nosso mapa mental de hoje. Isso aí a gente descreve como um disco voador que desce do céu. Essa é a cultura de hoje, né? A Bíblia é cheia de carros que voam, né? De carruagem de fogo. Isso daí tem o tempo todo, né? Tipo, isso daí são eventos que na Bíblia tem o tempo todo. A gente que dá a interpretação do momento para isso daí. Só que então ele falou que o Espírito Santo ia convencer eles dessas coisas. É engraçado que às vezes a gente pensa que a pessoa que recebeu o batismo do Espírito Santo, olha, ela fala em línguas, ela cura, ela faz tudo isso daí. Mas será que a manifestação do Espírito Santo é isso? Tipo, eu sei que os sinais seguem os que creem. Mas para mim, hoje, eu entendo que eu reconheço que alguém tem o Espírito Santo quando ele tem domínio próprio. Porque é um dos frutos do Espírito. É muito mais difícil alguém ter domínio, falsear, né? Fakeizar domínio próprio, do que fakeizar uma profecia, uma palavrão, né? uma profetada. E o que eu estou falando não é para menosprezar a profecia. Porque, infelizmente, a gente vem de um passado que isso foi completamente mal utilizado. E, às vezes, a gente acha que aquela mal utilização diminui o que profecia é. Na verdade, é só que muita coisa foi errada. E toda profecia ela pode ser errada. Porque uma palavra profética é quando o Espírito Santo fala com o outro através de você. Isso que é a palavra profética. Então, você pega mesmo assim, pô, chega lá e fazer um activation. Fantástico. Mas para mim, tipo, da história de activation mais sinistra que eu já ouvi, sem dúvida. Foi uma vez que estava falando e, tipo, tem um tipo de activation profético que a gente faz, são treinos, é igual aula de oratória, é igual aula de teatro. Você vai lá passar vergonha na frente de um punhado de gente para você treinar passar vergonha na frente de um público, do auditório. Então, tipo, você treina a profecia. E a profecia, ela vem do mesmo Espírito que escreveu a Bíblia. Tipo, não tem como uma profecia estar diferente do que a Bíblia fala. É impossível. Não tem como. É o mesmo Espírito. Então, para a gente ser... Tanto que Paulo fala sobre buscar pelas profecias em Coríntios 14, logo depois do que ele fala do amor. Então, tipo, ele está falando sobre o amor, a gente nunca pensou, quem sabe, que ele estava dando uma varada, ele não falou, olha, eu vou fazer esse capítulo porque vão falar em todos os casamentos de hoje em dia. Não, ele estava dando uma sarrafada numa igreja que estava fazendo tudo errado.
E ele falou o que é o amor, porque é nisso que vocês estão se transformando. Então, tipo, primeira coisa que os caras estavam falando, oh, você é pastor dessa igreja, seja paciente. Seja bom, seja benigno, não seja maligno. Não se ire, não se irrite tão facilmente. Então, quando a gente recebe o Espírito, a gente tem os frutos do Espírito, mas quando a gente se transforma em amor, a gente se transforma em Coríntios 13. Porque tudo que Deus fala com a gente é para isso. Então, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, domínio próprio. E contra essas coisas não tem lei. Então, se você manifesta esses frutos do Espírito, a lei nunca vai ter nenhuma eficácia contra você, porque não existe lei contra essas coisas. Ninguém vai poder... Só que isso daqui ele não é um treinamento mental de inteligência emocional. Isso aqui é um espírito que você recebe e você age pela fé, porque você tem que acreditar que você já tem isso daí. Se o Espírito Santo habita em você, você já tem. Você já tem. Não, você não está se desenvolvendo, não é uma terapia para isso, só que você tem que manifestar. E quantas vezes Deus vai precisar falar para você acreditar que já tem? Então a palavra profética ela não é simplesmente aquela adivinhação sobre o futuro, apesar de ela poder ser, mas como naquele Activation, que eu fiquei mais pesado de todos em cima de mim, tem esse que a gente faz que você pensa num animal. Você olha para a pessoa e pede para o Espírito Santo te revelar um animal, e você fala esse animal para a pessoa, e aquilo vai impactar. E o mais pesado que eu vi foi de um cara que falou lá, tipo, eu enxergo para você que o animal que Deus tem para você é um labrador. E que Deus se alegra quando está com você, e ele está seguro quando ele está com você, ele adora a tua presença e está abanando o rabo e brincando em volta dele. E o cara parou e falou, eu perdi um labrador essa semana. E ele era o melhor amigo que alguém podia ter. Então o cara que falou, ele não tinha nem ideia do que ele estava falando. Ele achou, uma palavra profética. Não. Espera aí. Ele recebeu a palavra profética. Ele falou para o outro, e o outro descreveu o tipo de relacionamento e de amizade que Deus espera. É de um labrador? Então, tipo, não é simplesmente a roupa que eu estou usando aqui, ó, Deus mandou eu vestir isso aqui. Ou pior de tudo, Deus mandou você casar com não sei quem. Não, a responsabilidade é tua, você faz as escolhas. Ele te dá uma palavra profética, você vai escolher se você fala ela ou não. E você passa a ser responsável pelo que você faz. E se você ouve essa palavra, daquilo que vem de Deus, se você não conhecer a Bíblia, você vai cair no golpe do vigário fácil. E Deus fala através dessas palavras, ele fala, se você recebe uma palavra dessa, você leva para o teu mentor, leva para o teu pastor, leva para alguém que é autoridade sobre você. Fala, a Bíblia ensina a gente a julgar a profecia. Paulo ensina a julgar a profecia. Ela tem que ser testada. E não tem que ter preocupação tão grande. Tipo, se você está falando... Tipo, quando você começa a viver profeticamente, você vai atrair pessoas proféticas ao teu redor. A gente sabe que... É fácil eu dizer para onde que você está indo. É só olhar com quem você está andando. A gente escolhe a tribo. A tribo que a gente escolhe define o futuro que a gente vai ter. E se você anda profeticamente, você vai viver com pessoas proféticas. Então, eu sou o tipo de cara que eu enxergo Deus em absolutamente tudo. E eu tento inspirar pessoas a fazer isso. Eu enxergo Deus em qualquer filme que eu assisti. Não interessa quem que escreveu ele. Eu procuro enxergar... A partir desse momento que a gente começa a ver que Deus fala através de pessoas, ele fala através, lógico, da palavra dele, ele fala através das circunstâncias que a gente vive, ele sem parar. Ele fala com a gente através da natureza. Através da natureza ele me lembra do descanso. Eu tenho tão pouco.
Se eu usar a natureza melhor para meditar e para parar, ele vai falar comigo daquele jeito. E ele fala através dessas profecias, dessas palavras que está lá. E através disso a gente vai mudando a nossa mente, vai mudando o nosso molde mental, conhecendo a Bíblia, entendendo que quanto mais eu entender da Bíblia, quanto mais eu decorar dela, mais ela vai fazer parte do meu mapa mental, do meu filtro de raciocínio e da maneira que eu vou reconhecer Deus em absolutamente tudo. Eu vou ver um filme e opa, aquilo ali falou sobre esperança. Ah, aquilo ali falou sobre alegria. Aquilo ali fala... E toda palavra profética, ela precisa me lembrar de quem que eu sou. Ela precisa te lembrar de quem você é. E normalmente, quando você esquece quem você é, procure, vá no Evangelho de João e leia sobre quem Jesus é. Tudo aquilo que eu ouço sobre Deus, ele vai gerar em mim fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pela Bíblia, a fé vem pelas pessoas que eu escolho conviver. A fé vem por pessoas que me inspiram. A fé vem pelos filmes que eu assisto. A fé vem pelo quanto que eu leio da Bíblia e quanto que eu consulto pessoas que entendem muito melhor do que eu a Bíblia. A minha fé, ela vem de eu fazer perguntas para pessoas. A minha fé, ela vem de sentar numa mesa de cafeteria e conversar e drenar tudo que o outro tem naquilo ali. E essa fé me constrói. Então, a graça que eu recebi, através da minha humildade de reconhecer que a palavra tem muito para eu crescer, que mentores que eu tenho tem muito a adicionar, pastores têm muito a me adicionar. Então, a fé, ela não vem tanto do que eu enxergo. A fé vem pelo que eu ouço, porque Jesus é uma palavra. Então, isso aqui pode parecer coisa muito simples para quem já anda um pouco mais tempo com o meio cristão, mas às vezes para quem está começando, é tão importante saber que esse caminho você vai trilhar o resto da vida. Você vai ouvir Deus o resto da vida. E como a gente está falando de eternidade, você vai virar igual a Jesus. Isso é uma garantia que a Bíblia dá. Mas você pode acelerar o processo. Se você aprender a ouvir Deus o tempo todo, porque Ele fala por todas as mídias, Ele nunca parou de falar com você. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou de lado. Então a salvação que Ele tem, a salvação que Jesus, depois dessa ceia, né, que Ele fez, já falando, isso aqui é meu corpo, esse aqui é o sangue que eu dou por vocês, lembrem disso, lembrem, quando vocês se juntarem, lembrem de mim. Lembrar de Jesus é profetizar. Falar quem Jesus é falar quem você é falar quem você é. É lembrar, eu preciso ser lembrado que eu sou igual a Jesus. Eu preciso ser lembrado que os frutos do Espírito já estão em mim e é só eu ativar eles, que é muito mais fácil do que tentar transformar uma velha natureza corrompida. É uma nova criatura, uma nova criação. Então, e para você que ainda é novo nisso, eu quero fazer uma oração com você, que ela é super simples, mas ela vai começar esse passo de fé, só que dentro dessa fé. Não é um passo de fé de simplesmente fazer uma coisa aleatória que alguém te falou. Mas que se você sentir o Espírito Santo nisso, ele está te incomodando para você ser quem você nasceu para ser, quem Deus te criou para ser. É sobre identidade. Então, eu queria que você fechasse os olhos e repetisse, todo mundo repetisse mesmo, falando assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Quando a gente morre com Ele na cruz, a gente ressuscita com Ele do túmulo. Esse é o segredo.
E eu recebo esse Espírito porque esse é o Espírito da ressurreição. Esse é o novo Espírito. Porque aqueles que foram predestinados, eles foram salvos, que eles foram justificados, vão ser glorificados. Nós somos glorificados nesse processo. O Espírito que ele recebeu no Jordão, ele deixou para nós quando ele subiu para o céu. Ele não precisava mais desse Espírito, porque ele já estava um com Deus do lado dele. E esse Espírito, esse amigo, ele desceu sobre você. Você recebeu esse Espírito. É o Espírito que vai abrir o teu entendimento. É o Espírito que vai... Só Ele pode te fazer entender que Jesus morreu por você e é uma verdade que ninguém pode tirar. Nem você mesmo pode tirar de você. Então receba isso aqui. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por expandir nossa fé através de ouvir e ouvir da Tua palavra. Através de internalizar por esse Espírito que entra pelo ouvido para dentro da cabeça, que transforma a nossa mente, que nos faz ser receptivos, porque aprender a receber é tão difícil para o homem natural. Aprender a receber aquilo que você tem para nós. Pai, muito obrigado por esse entendimento, por essa graça que nos ensina a ser quem Paulo pediu para que Timóteo fosse. Para que a gente cresça em maturidade humana. A gente expresse a maturidade espiritual que a gente recebeu íntegra, pronta, na mesma natureza de Cristo. E que a gente possa fazer com que pessoas entendam o que Jesus quis dizer. Eu vou subir, eu vou embora, mas no outro dia vocês vão me ver. E eles enxergaram Jesus um no outro. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado por tudo que nos traz esperança para o futuro. Obrigado pela fé, que é um dom que você nos deu. E obrigado pelo teu amor, que é a identidade que você tem predestinada para nós todos. Que a gente seja paciente, bom, não inveje, não se vanglorie, não se alegre com a injustiça, mas se alegre com a verdade. Que a gente não se ire facilmente, que não se ressinta. E que, por fim, que a gente seja eterno, porque a gente é amor. A fé passa, a esperança passa, a ciência passa, o conhecimento passa. Mas por ser filhos do amor, nós temos a mesma identidade do Pai. E por isso a gente, que é cristão, nunca morre. Muito obrigado por essa vida eterna, que vale a pena ser vivida. Em teu nome que a gente ora. Amém? Amém? Amém. Amém. Obrigado por estar aqui. Curtam essa semana. Vai ser muito bom. Tem muita coisa chegando. Fique esperto nas redes e não deixe de se comunicar e se encontrar com pessoas. Você vai encontrar em Jesus em todas elas. Valeu?